Boto quebra o silêncio, abre o jogo sobre Thiago Almada e confirma mais 2 contratações no Flamengo. Empresário do meia argentino é aguardado no Rio neste fim de semana. Boto abriu o jogo sobre atacante David Romero. E mais, Pedro destaca a felicidade de voltar a marcar e a importância do trabalho do técnico Leonardo Jardim. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raplamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, hein? Alguém anotou a placa? 4-0 Mengão em cima da Chapecoense, mais 3 pontos conquistados, 2 gols de Pedro. Já a gente vai falar um pouquinho do jogo, mas o que viralizou na noite de ontem foi a entrevista exclusiva de José Boto ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Ainda no hotel, antes da delegação seguir para o estádio, lá Arena Condá, o dirigente confirmou que o Flamengo tem conversas avançadas com o meia Thiago Almada do Atlético de Madrid. O dirigente destacou, confiante que as coisas podem andar. E a gente vai trazer aqui o que o Boto disse ao repórter Gabriel Orfão do canal Paparazzo Rubro-Negro. O Boto disse, a gente normalmente não divulga nada, mas como há tantas notícias, só quero dizer que é verdade que estamos sim interessados no meia Thiago Almada. É verdade que estamos conversando com ele, porém não está nada fechado. Se vier, virá nas condições que nós queremos. Nós não temos um poço de petróleo para gastar dinheiro que não existe, disse aí o Boto. Estamos trabalhando nisso. Agora, não há nenhum acordo com ele. É um excelente jogador. Infelizmente para nós, outros clubes estão interessados nele. Mas eu estou confiante que as coisas podem andar. Sobre o tempo de contrato do Thiago Almada, né, o repórter falou assim, olha, saíram algumas informações na Argentina que o Flamengo estaria fechando 3 anos de contrato com o Almada. Procede? O dirigente falou, ainda nem falamos de duração de contrato. Óbvio que um jogador jovem, nós vamos querer o melhor e o maior tempo de contrato. Estamos trabalhando no Almada e estamos trabalhando em mais 2 jogadores para reforçar a equipe, ou seja, confirmou mais 2 contratações além do meia argentino Thiago Almada. Não é fácil reforçar este elenco. As pessoas têm que ter paciência para não pagarmos mais do que devemos. Com calma, os jogadores vão vir. E aí eu interpretei aqui essa fala do José Boto, e aí muitos torcedores falaram assim, pronto, voltamos à estaca zero, não tem nada certo, o Almada não disse sim. Olha, gente, o dirigente ele não vai abrir o jogo de uma negociação que está acontecendo já há algum tempo, né? A negociação entre Flamengo e Almada não aconteceu hoje, não aconteceu ontem, não aconteceu semana passada. Isso está desde antes da Copa do Mundo. É um pedido do técnico Leonardo Jardim. E o Boto ele não iria falar assim, não, o Almada já disse sim, já está tudo fechado, está vindo para o Rio realizar exames, porque não está, né? Inclusive a gente destacou ontem no nosso vídeo. O Flamengo avançou e muito com o Almada, o jogador gostou do projeto e o Flamengo agora vai negociar com o empresário que está sendo aguardado no Rio e depois apresentar a proposta oficial ao Atlético de Madrid. Esse último ponto, que é apresentar a proposta oficial ao clube espanhol, é o mais fácil, né? O entrave, podemos dizer assim, era o aceite do jogador, né? O sim. Não, eu topo, quero jogar no Flamengo, é isso, pode negociar com o Atlético de Madrid. Esse, o primeiro passo, era o mais difícil. Era. Por quê? O empresário do Thiago Almada chega ao Rio neste fim de semana, segundo a jornalista Raíza Simplício. O agente do argentino se encontrará com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, para discutir o projeto apresentado pelo Flamengo e nessa reunião ela é considerada um passo final nessa negociação, porque a partir dessa reunião com o empresário, que aí eles colocam tudo às claras, né? Colocam pingo no i,
né? Fica tudo documentado na mesa, olha, é isso, é isso, é isso, o salário é esse, o bônus por conquista é esse, tá? O tempo de contrato, enfim, tudo lá na cláusula que ele vai colocar aí para o empresário do Almada. A partir disso, o Flamengo avança com o Atlético de Madrid. O Clube Rubro-Negro segue muito otimista e trabalha para avançar aí os detalhes finais já a partir da próxima semana. Isso mesmo, a última do mês de julho. Estamos aí no dia 23, né? Hoje é quinta-feira, amanhã dia 24, sexta-feira, o empresário do Almada chega no dia 25, sábado, 25, 26 eles conversam e aí a partir da última semana do mês de julho, essa proposta oficial é apresentada pelo Atlético de Madrid, que vai aí bater o martelo. Então tá aí. E o Boto confirmou mais 2 contratações. As posições vocês já sabem. Um é atacante e o outro é um ponta. E são 2 estrangeiros. Então tá, gente? São 2 jogadores que atuam lá na Europa. Até chegaram a perguntar para o Leonardo Jardim na coletiva, é óbvio que foi uma pergunta jogada fora, porque nenhum treinador vai falar sobre negociação em andamento, né? E aí o técnico fez o que deveria, né? O Leonardo Jardim foi perguntado sobre o Almada, sobre a posição do Almada, né? Que o repórter já tinha falado com o Boto anteriormente, né? Antes da partida e tudo mais. E aí o Jardim evitou criar expectativa no torcedor, até porque ele é o técnico do Flamengo e ele tem que falar dos jogadores dele. Quem tá vindo, ele não tem que falar ainda. E o Jardim disse aqui, ó, em relação ao mercado de transferências, você falou com o Boto, então falou com a pessoa certa. Eu não vou falar de jogadores que não são nossos. Os nossos são aqueles que vestem na atualidade a camisa do Flamengo. Por isso, não é minha forma de trabalhar falar de outros jogadores que não são nossos. A partir do momento que o Flamengo anunciar o Thiago Almada, aí sim é uma pergunta válida fazer para o Leonardo Jardim. Jardim, agora que o Flamengo anunciou de forma oficial o Thiago Almada, era um jogador que você tinha dado o aval, você pensa em utilizar o Almada junto com o Arrascaeta? Como é que você vê o Almada num futuro, né, como sucessor do uruguaio? Né? Qual a posição que você entende ali que o Almada rende melhor? Você acompanhou a temporada do Almada com a camisa do Botafogo em 2024 e o Almada no Atlético de Madrid? São essas perguntas que devem ser feitas para o Leonardo Jardim assim que o clube anunciar o jogador de forma oficial. Enquanto isso, vai gastar pergunta, ele não vai responder. Nenhum técnico que estivesse no lugar do Jardim iria responder esse tipo de pergunta. Isso aí é óbvio. E o Boto, né, confirmando aí. O Boto foi perguntado sobre o David Romero, o atacante do Tigre, e ele negou o interesse. Ele falou, não existe David Romero. Aí ele até riu, né, e brincou. Não, não existe não. Ele existe. É uma pessoa real, é um jogador. Mas o Flamengo, zero interesse. Não tem nada. O que o Flamengo fez no David Romero foi uma sondagem lá atrás, em abril, e não passou disso. Uns 15 clubes aí interessados no David Romero, inclusive clubes da Europa, clubes da própria Argentina. Não é um jogador que interessa ao Flamengo agora. O Flamengo está negociando com outros 2 jogadores além do Almada. Então, só para o torcedor entender, o Boto tentou dar aquela despistada, né, sobre o sim do Almada. O Almada disse sim? Não disse sim ainda. Negociação está acontecendo, mas estou confiante. Se o Almada, gente, tivesse dito não para o Flamengo, o empresário não viria ao Rio de Janeiro, o Boto não iria confirmar nada, ele ia ficar pé da vida, ele ia falar, não existe Almada, não estamos interessados em Almada. Isso faz parte do jogo, o jogo é jogado. Então tá aí, né, o Boto que está trabalhando, deixa o homem trabalhar, na hora certa vocês vão ver aí as contratações chegando no Mengão. Vamos falar agora do artilheiro que deveria estar na Copa do Mundo, né? O Pedro. Pedro. Em entrevista à TV Globo, o atacante destacou a felicidade em voltar a marcar no Campeonato Brasileiro e falou sobre a intertemporada e elogiou o trabalho do Leonardo Jardim. O Pedro disse, feliz em voltar a marcar também. Um tempo parado, a volta sempre demanda tempo, mas hoje foi uma grande partida. Não só a minha, mas de toda a equipe. Tivemos uma intertemporada muito boa, com trabalhos fortes e, graças a Deus, hoje foi muito por conta disso também. O trabalho está sendo feito. O Jardim me pede muito isso, para sair da área, para flutuar. É um jogo que eu gosto, de receber a bola ali no pivô, no meio campo, para girar e criar jogadas.
graças a Deus, tenho feito bons jogos junto com toda a equipe. É um trabalho que eu tenho que fazer de centroavante, também saindo bem da área. Graças a Deus é continuar trabalhando, continuar sedento por mais e, se Deus quiser, conquistar grandes coisas esse ano. Tá aí o Pedro. Pedro vai arrebentar, Pedro. Melhor temporada, é o artilheiro do Brasileiro. Pedro não vê ninguém à frente dele. Aliás, a artilharia do Brasileirão. Só para destacar aqui a informação correta, que o Pedro é o artilheiro isolado, né? Mas a gente precisa ver aqui a artilharia do campeonato para ver quem está em segundo e quem está em terceiro, para passar aqui pro torcedor rubro-negro. Aqui, classificação, artilheiro. Pedro, 12 gols. Viveiros. Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense, 11. Carlos Vinícius, do Grêmio, 10. Tá aí. Pedro, na minha opinião, vai ser o artilheiro aí do Brasileirão. Números absurdos do atacante do Flamengo, com 2 gols marcados ontem. Pedro segue em grande fase. Camisa 9 alcançou a marca de 21 gols na temporada e já soma 27 participações diretas sem gols, considerando também as 6 assistências distribuídas. São 34 jogos, 25 como titular, 21 gols, 6 assistências, 27 participações em gols. Tá fedendo a gol, hein, Pedro? Só no Campeonato Brasileiro são 12 gols, 4 assistências, 16 participações em gols em 18 jogos. Ele é o artilheiro e jogador com mais participações em gols na competição. Parabéns, Pedro! Olha aqui, o Jardim falou sobre o jogo, foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos pouco e criamos situações para fazer 2 gols. Na segunda parte, fizemos o terceiro gol e acabou por matar o jogo. Com as substituições, gerimos o jogo sem grande fadiga. Acabamos por ganhar bem. A Chapecoense teve dificuldades contra nós. Sobre a Arrascaeta, vou ser repetitivo. Como todos sabem, o Arrasca é bom jogador, importante para nós, e um jogador que necessita de ritmo de jogo, porque é um jogador que evolui. Todos os anos ele tem mais ou menos unânimes, que ele tem uma evolução ao longo da temporada. Essa parada acho que foi péssima, porque ele já estava numa crescente, principalmente no último mês, antes de lesionar a clavícula. E agora nosso objetivo é trabalhar e dar a ele, assim que possível, um ritmo de jogo, sem prejudicar a estrutura da equipe, já que a estrutura da equipe nunca pode ser prejudicada, mas é para que ele ganhe aquela forma, né? Aquela moral a médio e longo prazo, nos ajudar em todas as capacidades. Bom, tá aí, com a vitória, o Flamengo segue na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, mas com um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras, que venceu ontem também o Coritiba. Palmeiras tem 44 pontos. O Flamengo volta a campo domingo contra o São Paulo, 18h30 no Maraca, também pelo Campeonato Brasileiro. E eu volto ainda hoje com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!